Aí galera do Handebol Brasileiro, hoje um dia especial, um sábado à tarde de um feriadão, dia 7 de setembro na segunda. E é lógico que o feriado é só aqui. A gente está recebendo aí uma das atletas mais famosas, eu acho que, do handebol, da seleção brasileira, que iniciou sua carreira em 2006. Foi campeão mundial em 2013. Olha, é mole, velho. E, além do Mundial, ela foi a melhor jogadora do Mundial. Vocês estão acreditando quem é ela? Alguém já adivinhou quem é ela? Vou dar mais uma dica. Melhor jogadora do mundo em 2014, pela IHF. Melhor defensora da Europa em 2016, 17 e 19. Tricampeã pan-americana, 2007, 11 e 19. Pentacampeã da Liga dos Campeões, 2013, 14, 17, 18, se bobear é 20, 21, 22, 23, porque ela é uma fera. A gente está aqui recebendo e já te agradecendo, Duda Amorim. Boa tarde, Duda, muito obrigado de você ter aceito o nosso convite, de estar participando aí da página do Handebol Brasileiro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Duda. E que é muito legal saber que você é uma pessoa super disponível, muito agradável, simpática, como sempre, que a gente vê você sempre na televisão, né? E a gente não tem essa oportunidade tão próxima que nem a gente está tendo hoje. É realmente um dia especial para todo mundo. É muito mais legal estar falando com você do que um técnico de futebol, um técnico de voleibol. É uma coisa incrível mesmo e muito emocionante, inclusive. E aqui a gente tá para falar com a Duda na base, né, Duda? Que a gente falou agora, né? Que a Duda como uma referência internacional e a gente precisando de uma base forte no Brasil e que a gente luta por essa base diariamente, né? Para tentar sempre formar jogadoras que nem a Duda, né? Que vão fazer história aí na modalidade e a gente luta com isso pra caramba. E a Duda está aqui justamente para falar de base, para falar da formação dela, como ela chegou a ser essa jogadora incrível internacionalmente, né? Eu queria, assim, saber de você como que foi o primeiro toque na bola, o teu primeiro técnico. A gente já sabe de alguns técnicos que já fizeram parte da tua vida. Eu queria que você contasse um pouquinho do que você lembra da tua história, para a gente iniciar essa entrevista maravilhosa para nós. Show de bola. Vamos lá. Comecei em Blumenau mesmo. Eu acredito que teve um incentivo da escola, né? Era uma escola, minha escola sempre pedia que os alunos fizessem atividades físicas, não só durante a aula, mas na parte da tarde também. Então, quando eu tinha 10, 11 anos, eu já fazia ginástica rítmica. E eu comecei com o handebol por causa da minha irmã. Ela fazia parte da seleção brasileira já. E eu não lembro disso, mas o meu técnico Fausto sempre me fala que eu ficava esperando minha irmã terminar o treino dela. E teve um dia que ele me convidou para bater uma bolinha. E foi assim que eu comecei o meu primeiro contato com o handebol. Então, treinava na escola, sempre fazia atividades extras, né, na parte da tarde. Eu acredito que eu me encantei com o handebol já desde o início. Os técnicos foram falando, ela tem talento para o esporte. Eu fui continuando, fui gostando cada vez mais. E da escola, em questão de 1 ou 2 anos, eu não lembro exatamente, o Fausto conhecia o Graciano, que na época era o técnico de Blumenau, e aí eu já fui jogar também pela cidade. Então, o Graciano, inclusive, teve até que ir na casa dos meus pais, pedir, né, a liberação, porque o meu pai no início não era muito fã que a gente seguisse uma carreira esportiva. Mas ele foi lá, não, deixa as duas meninas treinarem comigo, que a gente vai lá cuidar elas, que vai dar certo. Então, já desde de uma idade, assim, né, muito nova, 11, 12 anos, eu já estava trabalhando com técnicos que acreditavam em mim e, ao mesmo tempo, a minha família apoiando, né? Isso foi super importante.
E o Fausto, que teve com você, eu acho que agora há pouco, juntamente com o Graciano, né, quando ele estava como técnico. O Fausto, que é um dos maiores, para quem não sabe, é um dos maiores preparadores físicos, eu acho, do Brasil, né? Que inclusive ele foi como preparador físico da seleção na época do Quatro Nações, né? Que vocês ganharam de Portugal, que eu sempre divulgo isso, e inclusive eu tenho um gol seu que eu vou colocar esses dias. E que é muito bacana a gente saber, né, desse comprometimento, tanto do Graciano, que é um cara queridaço, faz um trabalho incrível em Blumenau, e eu vejo também o Fausto dessa mesma forma. E o que eu vejo também, Duda, além de Blumenau, que te idolatra, juntamente com a Ana, né, que também todo mundo gosta demais dela, com aqueles olhos do Caribe, né, ela tem olhos do mar do Caribe, na verdade, aquele olho muito verde, muito maravilhoso. E o que, que a gente vê também? A gente vê esse carinho que a cidade tem com vocês. Só que você saiu um pouco dessa área da Ana de Blumenau e você ganhou o Brasil, né? Só que as meninas... Cortou novamente. Você foi um pouco diferente. Da diferente. minha irmã e você tinha falado da cidade. Isso, e você foi um pouco diferente porque você, além de Blumenau, ganhou o Brasil todo, né? E justamente o que eu quero passar para essas meninas que estão iniciando é o que foi Duda Amorim, né? Como que você chegou lá? Você falou do Fausto, você falou do Graciano, e aí, por onde você passou no Brasil, quais times que você passou, qual foi a sua primeira equipe que você entrou no campeonato no Brasil? Você falou do Fausto, você falou do Graciano e depois cortou novamente. A internet não está querendo nos ajudar. Qual foi a primeira equipe que você jogou no Brasil em jogos oficiais? Qual foi a primeira equipe, a segunda e por onde você passou até ir para a Europa? Desculpa, quais foram as equipes que eu joguei no Brasil antes de ir para a Europa? Foi isso? Foi isso, positivo, isso mesmo. Tá, ok. Tá. Então, eu comecei na escola mesmo, mas logo depois da escola eu já fui para a cidade de Blumenau, então era a Fundação Municipal de Desportos de Blumenau, então já foi o meu primeiro clube. Ali eu trabalhei com o Graciano e com o Robson, que foram até os 15 anos, que foram super importantes na minha formação como atleta. Eu acredito que a fase inteira do Brasil, eu ainda, até na Europa, até 21, 22, ainda estava em formação, né? A gente nunca para de evoluir. Mas primeiramente foi Blumenau, até os 15 anos, eu participei dos Joguinhos Abertos, dos Jogos Abertos, pude participar também com a equipe adulta, por mais que era mais nova. Depois, com 15 anos, eu mudei para São Paulo com a minha irmã. A gente foi para Metodista, a prefeitura de São Bernardo, era Metodista São Bernardo, depois Metodista Santo André, e depois eu fiquei 2 anos em São Caetano. Então foram esses os clubes que eu participei quando eu estava no Brasil. Depois de São Caetano eu já fui direto para Macedônia. E você pode falar um pouco de quem eram os seus técnicos, tanto na Metodista, Santo André e São Caetano? Eu trabalhei com o Agberto, trabalhei com o Cubano, com o Lula, com o Flávio em São Caetano. Espero assim não estar esquecendo de ninguém, para ninguém ficar babado. Mas eu acredito que esses, assim, pelo menos foram os principais, que eu trabalhei mais tempo. Sim, foram esses. Aí depois teve na seleção também, né? Tanto o juvenil quanto a júnior. Mas foi Graciano, Robson, Agberto, depois o Ula também, o Cubano, que ficava, passa essa bola, Dudu, ficava brigando comigo em quadra. E por último o Fábio. Então, você fala do tema base, né? O que eu acho super interessante assim, do Brasil é como a gente é tratada mais de uma maneira humana, vamos dizer. Eles não formavam apenas atletas, né? Eles já formavam seres humanos, pessoas com valores. Então, desde pequena, a disciplina, o horário, a gente tinha que estar cumprindo com tudo. A questão de treinar nas férias, quando era pequena, era uma coisa muito nova, né? Mas eles conseguiam incentivar a gente para já entrar num certo profissionalismo.
e, enfim, trabalhar em equipe, um monte de coisas que ajudaram a me tornar como a pessoa que eu sou hoje também. Então, cada técnica eu acho que adicionou um pouquinho da Duda que é hoje. E o que é legal, Duda, é que a gente até perde um pouco disso, é o carinho do professor na escola, quando a gente é pequeno. A gente não consegue ter quando a gente fica adolescente e adulto. Parece que acaba o carinho entre as pessoas, né? A gente está passando hoje por isso, né? Tá cortando Então, muito, tá cortando muito. Eu não sei se é, desculpa, eu não sei se é a tua internet, não, eu mas te escuto direto aqui. tu teria alguma outra internet para colocar um pouquinho mais perto do roteador? Eu tô, Senão não, a gente eu vai vou interromper abrir. a Sim, sim, entrevista claro, tua claro. é um Vamos pouquinho lá. ruim. Vamos lá. Vamos ver se melhora agora que eu estou te ouvindo bem. De novo, Ok, vamos quando lá. a gente tem, eu acho que vai melhorar agora que eu vi, creio que uma bolinha do sinal voltou. Quando a gente tem Tá. um carinho tão grande na escola com esses educadores e quando a gente vê que a gente está adolescente e adulto, a gente perde todo esse carinho de pessoas, porque são poucas hoje em dia que têm realmente carinho pelas pessoas, eu acho. Eu acho que o que mais falta realmente é um abraço, é um cara carinhoso, uma pessoa carinhosa. É, na tua Alguém que vida, como acredite você... em você, né? Não entendi, desculpa. Como que é? Tá me ouvindo? É, também alguém que acredita em você, né? Um professor Matou, que isso, acredita em isso, você, isso estava mesmo. só te E, complementando. e aí o que que acontece? Você de repente, naquele momento, vem uma proposta da Europa. Você estava com quantos anos na proposta da Europa? Com 19 anos. 19 anos. Uma menina, né? Eu com 19 anos, nossa senhora. E aí como que foi? Você foi pedir pro teu pai? Você consultou o Fausto, o Graciano? Quem foram as pessoas que te ajudaram a você ter força para ir ou a força era sua mesma, a força interna de não, eu vou e eu vou conquistar o mundo? Olha, eu não sei se é melhor a gente marcar a entrevista outra hora, porque você fala metade da pergunta, depois a metade da pergunta tá cortando. Então, Vou... eu não sei se... Tu quer que eu tente trocar a minha internet? Tu acha Não, mas que como é tá que tão tu bom, não. Vamos tentar manter mais um pouco isso daí. Se não conseguir, Du, a gente marca depois ou logo após. Não vamos parar porque tá muito Tá, então, bacana isso tudo. você É, perguntou, a minha você pergunta, perguntou de como foi, para quem eu pedi ajuda para ir para a Europa, mas o fala mais conselho, uma coisa o depois. conselho. Você pediu conselho para quem? Você chegou e falou, olha, eu tive uma proposta para Europa. Você falou com o Fausto, com o Graciano, com o teu pai. Como que foi toda essa ação sua? Eu acredito que, primeiramente, eu queria muito ir para a Europa, né? Eu acredito, assim, que desde os 14 eu tinha muito claro que eu queria me tornar uma atleta profissional, que eu queria seguir o handebol para minha vida e que eu queria muito ir para a Europa. Então, lógico que foram os meus pais e a minha irmã as primeiras pessoas que eu consultei, mas a minha irmã já estava na Europa, já estava na Macedônia, então eu acredito que para os meus pais era difícil receber essa proposta, mas não tanto, porque sabiam que minha irmã estava aqui, que eu não ia embora sozinha. Mas teve um momento, sim, que o Fausto e o Graciano vieram falar comigo, perguntando se eu não gostaria de jogar mais um ano por Blumenau, porque na época eu estava em São Caetano, e perguntando, você tem certeza? Você ainda é nova? Ainda dá para trabalhar bastante? Pelo menos mais um ano antes de você ir para a Europa? E, enfim, eu agradeci o convite, mas o meu sonho era muito, muito forte. Então, por isso a gente acabou, junto com a minha família, decidindo que eu ia para a Europa já nessa primeira proposta. Eu estou mais perto da TV agora para saber se é isso. Melhorou um pouco o meu áudio agora? Melhorou ou não? Melhorou, Tá melhorou ótimo. sim. Sim. Então, o que eu queria também, só para concluir, chegamos na Europa. Duda Amorim, 19 anos, chega na Europa. Como que foi teu primeiro ano lá? Você estava sozinha? Você estava morando com alguém? Algum parente teu? Ou você foi Eu acredito que mesmo... foi um ano bastante difícil, porque Pode falar, eu não falei nada não. Pode falar. como foi, como foi o primeiro ano na Europa, né? Sim, Você me sim. perguntou. Isso. Então,
Eu acredito que eu senti muito mais a minha mudança quando eu vim para a Hungria, porque era um momento que eu estava sozinha. Então, na questão assim pessoal, eu tinha minha irmã na Macedônia, então a gente acabava se ajudando e dando um suporte uma para outra, né? Porque era difícil, lógico que é muito difícil você estar distante de casa. Mas talvez a maior dificuldade foi se adaptar com o handebol, a diferença do handebol brasileiro na época para o handebol europeu. Eu acredito que a gente treinava com bola uma vez por dia, e aí quando tinha a segunda sessão era uma parte física, algo assim. E quando eu cheguei na Europa, no mesmo momento eu já treinava 2 vezes por dia, então era bastante cansativo. E ao mesmo tempo, eu precisava estar sempre muito focada nos treinos, porque era um treino de alta intensidade, então o dinamismo, a rapidez dos passes do jogo, dos contra-ataques eram diferentes, era tudo mais rápido, era tudo mais dinâmico, se usava muito mais força, então essa adaptação do handebol brasileiro para o europeu, para mim, pegou mais, sabe? Porque eu não falava a língua, mas ao mesmo tempo a minha irmã acabava me ajudando e quando ia para casa, pelo menos tinha minha irmã para, né, para poder estar se ajudando. Mas essa parte do handebol eu tinha que malhar mesmo e descobrir um jeito para me adaptar da maneira mais rápida possível, né? Porque às vezes tinha uma lesão muscular ou às vezes eu estava muito cansada, perdi um pouquinho a esperança. E o nosso técnico era ucraniano, ele era muito rígido também. Então, em todo momento tinha correção, e eu também tinha esse objetivo de melhorar sempre. Então, acho que não só o primeiro, né? Esses primeiros 3, 4 anos, até quando eu vim aqui para Győr, foi bastante difícil para se adaptar ao handebol europeu. Na saudade e na opinião técnica, deu para ouvir? Na saudade e na opinião técnica, para quem que você ligava no Brasil? Entendeu? Se eu tinha alguma dúvida, na verdade eu não mantive esse contato tão próximo assim com os meus técnicos de ligar ou não. Eu acredito que eu recebia muita ajuda quando eu ia para a seleção. Sim. Então eu acredito que isso acabava sendo suficiente, porque o primeiro ano que eu entrei no Cometal na Macedônia, eu já fui para a seleção onde tinha o técnico espanhol, então ele acabava acompanhando a minha evolução, acabava dando dicas de melhoras, e também aqui na Europa o meu próprio técnico, ele também falava o que eu precisava melhorar, e eu também sempre fui uma atleta que sempre perguntou, porque como eu sempre quis evoluir, eu acredito que eu sempre perguntei o que falta, o que dá para melhorar. Depois acabou entrando o Morten também, e eles acabavam acompanhando a gente, então a gente tirava as dúvidas maiores com eles, com a seleção. Lógico que com os técnicos, principalmente de Blumenau, eu sempre tive contato, até teve uma época que o Graciano voltou agora para a seleção adulta, o Fausto está atualmente na seleção adulta, então a gente mantém certo contato, mas eu não tinha nesse início um contato tão próximo com eles, porque acabei suprindo, né, essas necessidades técnicas, eles acabavam me ajudando nesse sentido. O que você transparece pra gente é a tua força, né? Porque você realmente, se fosse... Eu sempre fui muito focada, muito focada. Exatamente. Ai, desculpa, Não, mas você tem razão, é isso. Não, normal, não tem problema. Esse foco é que transparece a sua força, entendeu? Deu para ouvir? Sim. Então, essa força... Sim, eu entendi. Não é isso? Eu acredito assim que eu sempre fui muito focada, eu sempre... até as minhas amigas, quando a gente conversa, se reúne de volta em São Paulo ou até em Blumenau, as meninas já falavam que você já era diferenciada naquela época, você já tinha um foco e sabia mais ou menos onde queria chegar. Então, até quando eu cheguei na Europa, eu já tinha esse sonho de me tornar uma das melhores jogadoras do mundo, até quando ninguém acreditava. Então, sempre trabalhei muito, sempre fui muito disciplinada, muito mesmo. Sacrifiquei bastante coisas para a minha carreira. Hoje em dia que eu consigo achar um equilíbrio com a minha vida pessoal,
mas antigamente handebol era totalmente prioridade e realmente pegava o meu tempo inteiro, porque era pensando no treino, era pensando em casa, em como é que eu vou melhorar, em como é que eu vou fazer isso, treinando um pouquinho mais, indo para a seleção e evoluindo a cada dia. Então, assim, sempre fui muito focada, sempre fui muito disciplinada e handebol é minha paixão, né? Então é uma coisa assim que eu vou lá, eu gosto. E eu tinha, no início da minha carreira, eu era também muito perfeccionista. Isso eu fui flexibilizando conforme foi passando a minha carreira, mas sempre queria o melhor, sempre. Então, eu acredito que, se é para citar alguma coisa, eu acredito que é o meu foco e minha disciplina. A gente vê o contexto que é tudo para dar certo, vai? É o que você mostra para mim, a gente nunca tinha conversado antes, mas realmente a gente que entende um pouco de formação, né? Que eu já dei muito aula para criança pequenininha, de base e tudo, a gente vê primeiro determinação, que é uma coisa que nasce com a pessoa mesmo, formação de caráter, que é outra coisa que você falou, a força que você tem, e esse contexto de perfeccionismo que eu tenho também, eu sei como é, eu não esqueço, se minha filha pedir um negócio para mim, há uma semana atrás, que eu encontrei depois de uma semana, eu lembro porque eu tento sempre ser um pai perfeito. E você transporta essa perfeição na tua modalidade e na tua conduta e na tua força, na tua imagem, que a gente vai falar daqui a pouco, porque você não é só um atleta. Você, além de ser um atleta, você tem uma imagem forte. É isso que eu sempre falei de você, desde quando eu conheci, que eu vejo você, a tua imagem é forte, o teu olhar é forte. Então, você pode perguntar para todo mundo que eu estou falando, que eu duvido que alguém vai falar diferente, porque a tua imagem é de força. Então, a tua técnica, eu acho que vem em segundo plano até, porque a tua imagem é de uma pessoa forte. Então, para a gente encerrar e te agradecer já a participação na página, eu queria que você mandasse um recado aí para essas meninas, né? E que você falasse assim, gente, eu fui assim. Então, quando você pensar em dificuldades, falta de dinheiro, falta de clube que parou por falta de investimento, o que você pode orientar essas meninas para falar? Não desiste. Vocês vão ser um dia o que vocês vão plantar. E eu acho que você foi uma das pessoas que plantou certo pela sua imagem e pela sua dedicação, entendeu, Du? Sim. Eu acredito assim o que eu posso falar, os obstáculos vêm para você aproveitar mais quando está na hora boa. Então, assim, se você sabe o que você quer, esse obstáculo só vai te deixando mais forte. Você não pode desistir, como você falou. Ai, terminou o clube, ai, não tem uma oportunidade aqui. Vai atrás, fala com pessoas. Tem muitas pessoas boas no Brasil que querem que o handebol cresça. Eu acredito que se você encontrar uma pessoa certa para te ajudar, para ter um time, para treinar, se você está focado, você pode chegar longe. Você tem que acreditar, você tem que ter pessoas ao teu redor que acreditem em você também. Você tem que fazer um trabalho conjunto com o técnico, ele vai te ajudar na tua formação. Quais os próximos passos da tua carreira? Às vezes tem um técnico que no momento não tem equipe, mas ele consegue te ajudar, que ele tem um contato de outro técnico para conseguir jogar em outra equipe. Então, assim, você tem que acreditar em você e tem que ver os exemplos que deram certos. Eu sou um deles, mas existem vários, né? Quantas meninas conseguiram chegar num alto nível, no profissionalismo, não necessariamente tendo que sair para a Europa, né? Mas também no Brasil, eu acredito que se existe um trabalho focado, eu acho que você consegue chegar e se tornar uma grande atleta. Basta sonhar e ter muita seriedade em todo momento. Caramba, meu! Olha, eu só tenho que agradecer você depois do jogo, que ontem você teve uma vitória importante, né? Que até eu coloquei hoje nas páginas, porque a partir de hoje eu vou colocar sempre você na página, porque você se mostra tão forte que você acaba deixando a gente também. Então, realmente você é uma pessoa incrível. E o que a gente quer desejar para você na Olimpíada de Tóquio, se acontecer no ano que vem,
é muita sorte, muita força para você ganhar a tua medalha, que você merece ter essa medalha olímpica, e que eu sei que você, com o teu carisma, conversando com o Jorge Duenhas, né? Conversando com toda a equipe técnica, né? E independente de quem seja o presidente ou não seja o presidente, você pode sim ajudar eles a gente conquistar essa medalha olímpica que você merece. Então eu quero desejar muita sorte para você no campeonato da Liga Húngara, e que você seja sempre essa pessoa simples e dedicada e com esse olhar de força que você tem, que é incrível a gente ter você sempre na nossa modalidade, mesmo sem ter divulgação, sempre vai ter um cara aí que vai estar falando do handball, e isso com certeza a cada dia a gente pede para mais gente divulgar o handball. Muito obrigado, Duda, uma boa tarde para você, uma boa noite aí já na Hungria, né, porque já está de noite aí, e pela disposição que você tem de falar com a gente, e desculpa a internet aí, que é difícil mesmo, a distância é muito grande. A gente se adaptou, sem problema. Eu que agradeço a participação, foi uma entrevista muito leve, que bom, que deu para conversar um pouquinho, compartilhar um pouquinho das minhas experiências, que a gente sempre tem a oportunidade, como você também, de ajudar o handebol de outra maneira, não só dentro de quadras, e que a gente continue fazendo esse trabalho lindo. Parabéns pela sua página. Estou seguindo já dei o like aí no teu último post da Liga Húngara, e desejo muito mais sucesso para suas filhas também, se elas seguirem no handebol, que elas consigam muito sucesso e que sejam felizes. E olha, um bom ano para você, por favor, se você realmente interromper, que seja um filho maravilhoso, muito bem-vindo, que você merece isso tudo, e que você um dia ajude a gente a levar mais para cima essa modalidade que é incrível, e que você faz parte dela como, vamos dizer, a nossa rainha, vai? Porque realmente você, como a nossa rainha, né? Rainha de muitos. Obrigada. Não, obrigado não. Você realmente, você faz parte disso, e eu espero que você esteja à frente de uma modificação aí no futuro na nossa modalidade. Muito obrigado você. Uma boa noite. E sonha com a gente aí. Sonhe conosco. O outro dia eu estava vendo uma entrevista do Maca, e ele falou uma coisa assim que não deixa de ser o sonho de todo mundo, né? Que daqui a uns 5, 10 anos, 20 anos, que o Brasil também se torne uma potência, que fique aí entre os três nesse mundão aí do handebol. Tomara que a gente consiga. Devagarzinho, acho que tem bastante gente boa que vai ajudar, e a gente vai conseguir fazer o handebol crescer, se Deus quiser. É por isso que a gente fala de formação, para ver se a gente consegue umas 2, 3 Duda, que aí ninguém consegue segurar a gente não. Handebol brasileiro, que é a delícia do esporte. Olha cá, quem está aqui nesse sabadão aí, de pré-feriado do dia 7 de setembro, é uma vitória aí para o Brasil, a gente está aqui com ela. Duda Morim, mais uma vez eu te agradeço. Handebol brasileiro, que é a delícia do esporte, é isso que é bacana. Que bacana, esse que bacana tem que ser especial, que bacana!